Bom, nós passamos hoje é o dia do Natal, né? Designado como o nascimento de Cristo, onde comemoramos o nascimento de Jesus. Eu gostaria de falar sobre esse nascimento. Existe aquele nascimento de Jesus na nossa vida que pode ser capaz de fazer uma grande transformação dentro de você. Mas Jesus, ele é. É interessante que muitas pessoas tentam lutar contra a existência de Jesus na nossa vida, não acreditando, levantando tantas dúvidas. Não é verdade? Às vezes se sente assim uma pessoa até constrangida. As pessoas que chegam para você e acham que Jesus é histórico. Jesus não é histórico, Jesus é um Deus. É o Filho de Deus que veio e morreu na cruz. Mas o processo da vinda dele, do chamado dele, da história dele, de 3 anos, mudaram a vida de muitos. E até hoje muda. Mas a grande pergunta que eu faço é se nós, nesse Natal, certamente ceiamos, certamente compramos presentes uns para os outros, mas se realmente oramos em agradecimento a esse aniversário de Jesus, em detrimento desse aniversário de Jesus, estivemos abertos ao presente que daríamos a Jesus. Às vezes temos que dar um presente para Jesus. O que será que Jesus gostaria de receber? O que Jesus gostaria de receber? E ao pensarmos e meditarmos e orarmos sobre isso, e ao final desse dia lindo de Natal, seria muito bom que você pudesse refletir sobre qual o presente que você pode dar para Jesus. Para algumas pessoas, o melhor presente que você poderia dar para Jesus seria a obediência. Você já obedeceu a Deus essa semana, hoje? Se Jesus tivesse dito para você, me dá o seu presente, eu quero só o seu coração. Eu queria apenas que você não falasse mal de você mesma. E me desse a chance de mostrar por que você existe. Esse seria um presente que você poderia dar para Jesus. Não falar mal de você. Não pensar mal de você. Porque afinal de contas, se você está nessa terra, é porque isso é desígnio de Deus, então. Se é desígnio de Deus, o que nós precisamos fazer é reconhecer esse desígnio e saber qual o caminho a trilhar, buscando nos espelhar através de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é muito difícil, não? Porque quantas vezes Jesus precisa ser pregado na cruz? E esse prego, quantas vezes vai machucar Jesus, quando no momento em que você tenha que decidir entre seguir aquilo que Jesus está falando no seu coração, aquilo que ele já disse na Bíblia, você segue duvidando, questionando, duvidando. Que transformação então Jesus fez na sua vida? Se você o conhece e se você convive com ele. Há momentos de grande dúvida no nosso coração em que a gente estabelece um relacionamento religioso com Jesus, em que a prática de Jesus é mero viver segundo a lei. Mas eu quero chamar você ao entendimento sobre Jesus. Se é o aniversário dele, então provoquemos o nosso coração e o nosso entendimento para saber o que Jesus poderia receber de você.
Talvez Jesus pudesse receber de você o seu perdão pelo seu pai. Talvez Jesus pudesse receber o seu perdão em relação às pessoas do passado. Talvez Jesus pudesse receber você decidir não mentir mais. Decidir mudar o seu comportamento. Parar de se justificar. Talvez Jesus pudesse receber o seu presente. Se posicionar, lutar por aquilo que você está fazendo na terra. E não jogar tanto tempo fora. Sim, Jesus, ele merece um presente, mas não esse tamanho. Mas o que ele vai fazer com coisas? O que Jesus fará com coisas? Jesus precisa apenas da sua atenção. Se você não puder dar o seu coração, então attention. Preste atenção. Será que ele andaria aqui na terra com você? Daria a você todos os elementos para simplesmente você o jogar fora? Então Jesus ainda está crucificado na sua vida? Ou será que ele ressuscitou? E se ele ressuscitou, não seria a carne que você deveria deixar? Será que você não deveria deixar a carne? Será que você não deveria se posicionar e lutar para viver em espírito e em vida? Pois não foi isso que ele te fez ver. Mas então é tão fácil. Jesus, eu quero dar para você um presente. Então eu digo a você que o melhor presente dos melhores, a pérola, é o seu coração. Dos mínimos detalhes. Porque existem lugares no nosso coração que sim, estamos totalmente trancados. Mas é aquele lugar no seu coração em que Jesus quer entrar e deixa eu dominar aqui. Deixa eu dominar essa sua área. Eu não consigo, não. Nós sabemos que você não consegue. Todos somos pecadores e destituídos já estamos há muito tempo da glória de Deus. Então, se é pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E se é dom de Deus, eu te pergunto, o que você faz com o dom de Deus? O que você está fazendo com o dom que Deus colocou na sua vida, com os talentos que você tem na sua vida? Então, quando você passa a entender que o Natal é um grande momento de reflexão, para que você se pergunte, o que eu estou dando para Jesus? Qual o melhor presente que eu daria para Jesus? Aí as coisas iriam para um lugar tão diferente. Afinal, não é um presente que ele quer, é um abraço. Afinal, não é dinheiro que ele quer, mas atenção e respeito. Afinal, não é um presente que ele quer, mas apenas você escutá-lo. E aí, partindo dessa premissa, substituindo um pensamento de que o Natal é só um dia, eu digo a você, o Natal são todos os dias que você decide deixar que viva Jesus em você. Porque Jesus ele quer ser vivo dentro de você. Não adianta ele ter ressuscitado se ele não está vivo no seu coração. Jesus precisa estar vivo dentro de você. É assim a manifestação de Jesus. A presença dele na sua vida e a decisão que você tem de entregar as suas fraquezas a ele e se posicionar a deixá-lo estar vivo dentro de você.
Mas eu ainda não terminei de falar sobre o Natal, porque afinal nós estamos no Natal e precisamos enxergar o que é o verdadeiro Natal. Para que todos os anos, no dia 24 para o dia 25, estejamos apostos a orarmos com a nossa família, a lembrarmos de Jesus, a de cantar parabéns para Ele. E a melhor maneira de você cantar parabéns para Jesus é com a sua família orando. É com aqueles que você não gosta tanto. É ligando para aquelas pessoas que você não ligaria se não fosse o Natal. E aí você consegue esperar o tempo de Deus. Você consegue trazer a verdade de Deus para a sua vida. Como é que você pode trazer isso? Experimentando Deus. Pergunta a pessoa do seu lado, você já experimentou Deus? Está até combinando azul com azul. Você já experimentou com Jesus? Vamos lá, já experimentou Jesus? Você pode me dizer. Vamos em Tiago 4:8. E depois 1 Coríntios 2. Que diz: chegai-vos a Deus. Pensei que vocês estavam fortes ali na Bíblia. Chegai-vos a Deus. Se isso é uma promessa, eu não quero nem falar de limpar as mãos. Eu quero dizer primeiro que, antes de qualquer coisa, de você limpar a sua mente, sua mão, seu coração, seu corpo, você precisa primeiro chegar a Deus. É enxergá-lo na sua vida. Chegar a Deus é aceitar o propósito de Deus na sua vida. É se posicionar, aceitar as transformações que Ele quer fazer com você. E são fáceis? Não são fáceis. Quando você vê um monte de gente pulando, porque Jesus, aleluia. Não passou do momento do deserto, porque veio o quebrantamento. Não vem? Quem não sabe disso? Vem aquele momento moedor. Aquele momento em que você tem que ser verdadeiro. Aquele momento em que você não pode fingir ser um cristão. Não adianta. Aquele momento em que você tem que dominar a sua ira e pedir desculpa. Aquele momento que você não pode mais se desculpar. Essa semana eu ministrei uma pessoa. Eu fiquei tão impactada com isso. A pessoa me disse: você orou e buscou o Senhor sobre as suas decisões? Não tenho tempo, pastora. Chego do trabalho cedo, chego em casa tarde, não tive tempo para buscar Deus. Pergunta a pessoa do seu lado: essa é a desculpa que você dá? Foi uma resposta tão absurda que eu falei: como é que uma pessoa não pode pegar um carro e orar? Pode escovar o dente orando? Pode arrumar a cama, talvez nem arrume a cama, mas se arrumar, está lá buscando a Deus. Como assim? Como uma pessoa pode dizer que não tem tempo para buscar Deus, se a razão da existência dela na terra é justamente Deus? Como pode? Sim. Daí você observa que a vida das pessoas que não buscam Deus está sempre andando em círculos viciosos que nunca saem. Não buscam respostas, não buscam o que tem que mudar. Por consequência, se você não buscar o que você precisa mudar, as coisas não vão mudar.
Não fique esperando que as pessoas mudem. Muda você. E é um exercício. É um exercício. Sair de uma águia acorrentada, de um círculo vicioso, você precisa mudar você. Logo, aquilo que você está vivendo, aquela escravidão que você está vivendo, vai mudar. Mas as pessoas que dizem, eu quero Jesus, o verdadeiro Jesus, mas na hora de cair no mundo, cai. Na hora de seguir amigos, seguem. Então, exatamente, o que é seguir Jesus para você? E aí você começa a entender. Será que você não tem um chamado? Será que não tem um monte de almas esperando por você, enquanto você toma a decisão de brincar com as coisas de Deus? E aí você percebe, e talvez você perceba, que nesse Natal, isso tudo podia mudar, não? Pergunta a pessoa do seu lado, podia mudar? Aqueles que estão eternamente colocando a culpa no outro, passa a entender que você precisa mudar você. E que certamente quando você muda você, os outros à sua volta vão mudar. Ou pelo menos o seu entendimento do que eles fazem. Isso pode ser uma coisa muito difícil, porque, afinal, por que tudo eu? Pergunta a pessoa do seu lado, por que tudo eu, pastor? O amigo que está do meu lado, por que tudo eu? Pergunta a Jennifer, por que tudo eu? Porque parece que todos os processos começam por você. Não é possível. Esse homem não muda. Não é possível. Mas a verdade é que é com você mesmo que Deus está querendo trabalhar. E essas circunstâncias que estão à sua volta não estão exatamente fazendo a mudança que precisa ser gerada? Pergunta a pessoa do seu lado. E aí a gente começa a entender, processar e entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus na nossa vida quer nos ajudar a fazermos uma mudança. E que essa mudança tem um preço e tem um custo. E qual é o custo? Obedecer. Ai, pastor, obediência não. De novo, tudo isso. Não está aquela coisa de lavar os pecados? Tem gente que lava os pecados. Lava assim não, meu filho. Lavar os pecados é esfregando. Quem lava a roupa aqui? Levanta a mão para saber. Quem lava a roupa aqui? Muito bem. Lavar roupa, você tem que esfregar. E quando se trata de uma velha criatura, pergunta a pessoa que está ao seu lado, já viu velha criatura? Já entendeu? Aqui, às vezes a gente está na velha criatura e fica assim, eu não vou perdoar não. Seja o que for, eu não vou perdoar. Não merece o meu perdão. Na verdade, o que eu quero fazer é ignorar. Você já ignorou? Pergunta a pessoa de flores que está perto de você. Já ignorou o problema? Aí eu te pergunto, quando você ignora o problema, ele sai da sua frente? Fica pior, não fica? Aí a outra pessoa ficando com mais raiva ainda, quando você ignora. Aí você acha que isso é uma boa estratégia para resolver os problemas. Pergunta a pessoa do seu lado, é uma boa estratégia? Diga aí as esposas, namoradas. Fazer bico e ignorar vai resolver? Vai resolver? Não vai resolver. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar. E por que a gente tem que mudar? Porque é para isso que Jesus entrou na sua vida, é ou não é? É ou não é? Ele entrou na nossa vida para a gente mudar, mas se a gente ficar andando sempre da mesma forma, a gente vai mudar? E se a gente continuar teimosa, que nem aquela pessoa assim que fica estagnada, vai, não mudo, sai, muda alguma coisa? Então o que precisa acontecer para que haja essa mudança? Primeiro você precisa entender que a decisão de você passar qualquer tipo de infelicidade, e como você passa por isso,
depende da sua perspectiva de visão. Se você quiser culpar a sua vida, as pessoas, sua mãe, seu pai e todas as coisas pelas quais hoje você é, eu pergunto, não vai mudar? Será que não chegou o momento de você mudar? Porque a gente amarra a nossa vida quando a gente deposita que essa transformação e essa mudança depende daquilo que a gente viveu. Você não vai poder deixar de ter passado. Passado todo mundo tem. Amém? Tem ou não tem? Você não tem os ossinhos lá escondidos, lá no teu armário, lá no escondido ali? Todos, eu também, vários. Então, todo mundo é pecador aqui? Sim. Então, o que a gente faz então? Qual é a perspectiva de Deus na sua vida? É você parar, avaliar que com o poder de Deus, com o entendimento do mundo espiritual, você tem a capacidade de transformar essas decisões que você vem tomando. Amém? E uma delas é culpar os outros. Pergunta a pessoa de barba que está perto de você, você culpa os outros o tempo todo? Pode entrar. Eu estou assim por causa dela. Você fez isso por causa dela. E aconteceu isso por causa dela. E isso é por causa dela. É tudo por causa dela. Pergunta o dela. Você tem culpa? Tem gente que não está entendendo nada. Vou repetir de novo. Tem gente que está sempre culpando os outros pelas situações que elas passam. Não é verdade isso? Então, vamos imaginar que esse tipo de pensamento só leva a você nunca conseguir mudar as áreas que você precisa mudar, porque você tem sempre uma desculpa para não mudar. Olha, tem gente que eu pastorei há 20 anos. 20 anos. Olha, eu já tenho até, o meu filho, olha o que o meu filho fez, ele fala assim, mãe, eu descobri uma maneira de chamar. Ele grava no gravador dele, fala assim, mãe, aí fica botando o tempo todo. Aí eu não gasto a minha voz, mãe. Ele não gasta a minha voz, mas em compensação, meus ouvidos são gastos. Mas aí eu pergunto para você imagina eu ministrar uma pessoa há 20 anos e falar a mesma coisa? Pastora, o que você fala para essa pessoa? Tem gente que eu ministro 21 anos, mas eu falo a mesma coisa, tinha que gravar. Não adianta. Mudança, para ser verdadeira, precisa ser entregue para Deus. Não adianta você fingir que está mudando. Nada vai mudar na sua vida se você fingir que está mudando. Deus te escolheu para ter domínio próprio, para não magoar as pessoas, para amar as pessoas. É tirar pessoas do inferno, não é colocá-las no inferno. Então, quando você passa a entender isso, que você precisa entender que o mundo não gira em torno só de você e das coisas que você quer. Você precisa entender que você não pode criar expectativa nas pessoas de que você vai mudar, quando na verdade não mudou em nada. E porque a grande pergunta é, por que eu não mudei? Por que eu não quero crescer? Pergunta a pessoa do seu lado, você é Peter Pan? Eu quero ficar na terra do nunca, pastora. Não tem o síndrome do Peter Pan? Você acha a pessoa acha que tem todo o tempo do mundo para não mudar. Todo o tempo do mundo esperando. O tempo para porque ele quer continuar sendo criança. Mas será que não é nesse Natal que as coisas podem mudar? Eu não vou mais culpar ninguém. Pergunta a pessoa que está de barra perto de você, vai culpar ou não vai culpar? Pô, que presente de Natal que você pode dar para Jesus. Parar de culpar os outros. E reconhecer que talvez você seja infeliz porque você não consegue fazer alguém feliz. E se você começar a fazer pessoas felizes, talvez você descubra que você consegue. Consegue. Mas primeiro a gente precisa sair do nosso mundo. Já viu a pessoa que é egoísta?
Pessoa que é egoísta, ela só pensa nela, nas coisas dela, nas situações dela, do jeito dela, a maneira dela de fazer. Quem não é egoísta aqui? Todo mundo é egoísta, não é? Uns mais, outros menos. Vamos supor que você já esteja no 99,9. Está na hora de mudar? Pergunta a pessoa do seu lado, está na hora de mudar? Ai, pastora, você falou comigo? Eu sou uma pessoa egoísta. Não. É que quando você percebe, você percebe que o nascimento de Jesus na sua vida precisa fazer algo. Jesus entrou na sua vida, algo precisa realmente mudar. Saia da sua cadeira de espectador e viva Jesus na sua vida. Perceba como Ele pode transformar áreas na sua vida que já estão amarradas há tantos anos. Lugares em que você jamais quer mudar. Aquelas áreas em que você não quer enfrentar seus medos, achando que você nunca vai conseguir. Experimenta. Bote Jesus aí. E aí você vai ver. Você vai ver que medo é uma questão de você enfrentar. Quando você enfrenta o medo de uma vez, você pega a coragem e começa a enfrentar todos os medos que você tem. Então, o medo não pode governar a sua vida. O medo de fracassar, de falhar, de ser rejeitado, não pode governar a sua vida. Porque o princípio é que Jesus te... E se Jesus ama você, e Ele ama você, porque eu vou dizer uma coisa. Ele enfrentou o chamado dele. Ele foi e enfrentou. Ele sabia o que ele ia viver. Ele enfrentou o chamado dele. E ao decidir morrer na cruz e enfrentar a morte, ele sabia que ele ia vencer, mas que ia ser muito difícil. E da mesma forma eu chamo você. Eu chamo você nesse Natal que você experimente essa mudança. Experimente buscar a Deus. O que eu estou fazendo aqui? Experimente transformar as ideias que você tem em novas ideias. Com a possibilidade de ouvir a Deus a cada dia e descobrir o que Ele quer de você hoje. Hoje talvez Ele queira que você murmure menos. Talvez Ele queira que você não destrua histórias e construa a sua própria história da maneira como você quer. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, entendeu mesmo? Pergunta, a pastora está falando com você para os barbudos e sem barba? Está falando com você? Isso não é culto de revelação. Mas cabe aí um pouquinho, né? Para adequar, né? Para, né? Vamos lá, né? Começar o Natal, Ano Novo. Precisamos adequar o que está acontecendo na nossa vida. E assim a gente consegue entender. Então, quando alguém ouvir você falar, foi minha mãe que me fez assim. E se ela vier aqui no culto, o que ela vai falar para você? Olha, a pastora disse, você parar de ficar se justificando. Amém? E tem gente que fica tão desesperada quando descobre que realmente não está dando passo nenhum na vida, que começa a murmurar e questionar se Deus existe. Quem já passou por isso? Levanta a mão, quem já passou por isso. Será que Deus existe? Não é possível que o mundo não mude. Mas eu pergunto a você, o fato de você não acreditar em Deus não vai fazer com que Ele deixe de existir. Então, se eu fosse você, tem um mundo espiritual. Você pode decidir, eu não quero ver. Isso é verdade, você pode decidir não querer ver. Você pode decidir ficar estagnado e achar que tudo que está falando, que estão falando no seu coração, vai acontecer, então é melhor você cruzar os braços e não fazer nada. Você pode decidir fazer isso, mas eu só pergunto por que Deus entraria na sua vida e mandaria você andar para frente. Se Deus existe, se Ele está falando com você e Ele já deu sinais para você andar para frente, por que você está deixando o medo dominar você?
Qual a razão disso? É por causa do seu pai? É por causa da sua mãe? É porque você foi ficada no meio do caminho? Porque te deixaram no meio do caminho e você acha que Deus vai te deixar no meio do caminho? Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai continuar te levando. É isso que vai mostrar a sua fé, a sua decisão de seguir Jesus. Não importa o que falem. Talvez os homens deixem a gente, mas Deus jamais nos deixará. Nunca, nunca. Amém? Nossa, a pastora está séria. Pois, pastor, é Natal, é verdade, mas é Natal, mas todo mundo tem que sair do seu lugar e dizer assim: Feliz Natal. Não, eu falei sair do seu lugar. Eu não estou vendo, sair do seu lugar. Você tem que sair do seu lugar. E você tem que falar: Feliz Natal. Meu Deus, Feliz Natal. Feliz Natal. Que isso, Feliz Natal. Feliz Natal! Que bom que você está aqui! Que bom que você está aqui! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Você quer que eu tomar um café? Hein, Pedro Henrique? Pergunta: quer tomar um café? A pastora quer um café? Oh, Feliz Natal! Oh, Feliz Natal! É, você vem para o aniversário de Jesus, Feliz Natal! Feliz Natal! E você que está online, Feliz Natal! Feliz Natal! Que bom que você está online, que bom que você existe, Feliz Natal! Ai, é difícil sair do lugar que a gente está e desejar Feliz Natal, né? Dá uma vergonha, mas vai passar. Amém? Feliz Natal. Feliz aniversário de Jesus. E agora, para fechar a ministração e entrar no ofertório, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que vêm trabalhando ao longo de muitos, muitos anos na nossa vida, na minha vida especificamente, como pastora e antes como missionária. Uma pessoa me disse: mas pastora, quando você recebeu o dom, você não era pastora. Eu falei: eu não era pastora, mas andava e cuidava de ovelhas. Obedecia a Deus, entregava a minha vida a Jesus. E eu me importava muito com as pessoas. E eu queria muito cuidar delas. E o que me fez receber o dom foi a minha decisão de buscar o melhor de Deus. Eu queria entrar na vida de uma pessoa e fazer a diferença nessa vida. E eu clamei ao Senhor profundamente por um dom de revelação, para que eu pudesse ajudar as pessoas, a que elas entendessem que o poder de Deus não está em búzios, em carta, em vaticínios, que elas conseguiriam buscar a Deus e falar a voz de Deus no coração delas, que elas poderiam ser uma pessoa cujo relacionamento de Deus faria com que mudasse a sua vida. Por isso que eu digo que o título é uma consequência. Mas a verdade é que se você não vive o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus é ver pessoas há tantos e tantos anos me ajudando, sem nem mesmo me conhecer.
São pessoas que lá atrás, eu ministrei lá atrás, não me conhece, mas conhece o nosso ministério. Eu queria pedir para que a gente pudesse mostrar, nós fizemos agradecimento ao pessoal do SEASA. É esse aqui? Essas são as pessoas, uma salva de palmas aqui. Acho que quase o SEASA inteiro ajuda o nosso ministério. E ajuda o nosso ministério porque a gente ajuda também a creches e várias instituições e pessoas dentro da igreja. Como vocês veem, a gente foi aqui, olha que linda essa creche aqui. Lembra do Natal, dos presentes que vocês viram aqui, que nós entregamos na Irmã Terezinha? Está aqui, olha, gente. Essas são as crianças que receberam o presente. Uma salva de palmas para essas crianças. Fantástico. E agora, eu queria fazer uma oração, antes de chamar o ofertório. Podemos todos nos levantar, por favor. Oh, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, neste Natal, agradecidos pela Tua vinda, pela Tua existência, Jesus. Mas, Jesus, eu te peço que o Espírito Santo possa ministrar no coração de todos que estão me ouvindo nesse momento, que possam aceitar a Tua presença na vida de cada um todos os dias. Que possam perceber que o Natal, que o nascimento de Cristo é feito todos os dias, através da obediência das nossas decisões. Querido Jesus, obrigado por existir. Obrigada por permitir essa unção tão linda, esse poder sobrenatural. A tua existência na terra nos fez entender a entrega, a vontade, o milagre. Eu te peço, Jesus, faça um milagre no coração daqueles que estão me ouvindo. Faça um milagre no coração daqueles que estão entendendo. Faça um milagre naqueles que estão nos hospitais. Faça um milagre naqueles que estão solitários. Sim, Jesus. Que o seu aniversário possa ser um milagre no coração daqueles que estão sós, no coração daqueles que se encontraram em Ti. Porque há sempre tantas coisas que descobrimos na Tua presença, Jesus. Que haja, Senhor, o Teu sobrenatural no coração de todos. E que possamos dar glória a Deus pela Tua existência em nossas vidas, Jesus. Teu nascimento foi a coisa mais importante que aconteceu em nossas vidas, Senhor. E eu te peço, cuida do coração daqueles que ainda não Te conhecem. Ajude aqueles que têm a Ti, Jesus, para que possa evangelizar a outros que não têm. E de uma forma sobrenatural, ministrar o Teu verdadeiro amor nessas vidas, Senhor. Nós pedimos a bênção, Senhor, do Teu nascimento neste Natal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.